Amados ouvintes, quem vos cumprimenta é o orador missionário Raul de Carvalho Sobrinho. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nesse momento passo a relatar um trecho da minha vida, do meu nascimento até o encontro com o Senhor Jesus, incluindo o meu casamento. Sou membro e cofundador da Igreja Evangélica Pentecostal Fonte d'Água Viva, pois o fundador geral desta obra é o Senhor Jesus Cristo. Esta igreja está sediada em Osasco, São Paulo. Descendo de judeus, italianos e portugueses, com uma ramificação de ingleses. Um de meus bisavós era rabino na Itália. Emigraram para Pernambuco, no Recife, e ali entraram no ramo de beneficiamento de cana-de-açúcar, onde prosperaram. Depois meus pais e avós vieram para São Paulo, mais precisamente para Lorena e depois para a capital, no bairro do Belém, onde nasci e me criei. Fui criado na Moca e depois no Belenzinho, com uma boa educação, e já desde pequeno, com 11 anos, trabalhava como torneiro mecânico, fundidor e esmerilhador, sem que tivesse necessidade disso, pois em casa tínhamos tudo o que eu precisava. Muito cedo apartei-me da minha família e fui ganhar a vida sozinho, e assim aprendi várias profissões, mas a que eu mais gostei foi a de farmácia. Com 20 anos, fui trabalhar numa clínica particular da Polícia Legal e fazia plantão direto 24 horas sozinho, até que um dia abri a clínica lá pelas 9 horas da manhã, e fui ver que estava para ser atendido, e vi um homem com um livro de capa preta na mão, lendo. Seu nome era Helene. Essa passagem é muito importante para ser contada, pois isso estou detalhando-a. Perguntei, qual é o seu problema? Ele me disse que queria ver o doutor, sendo que quem resolvia tudo ali era eu. Eu disse a ele que o doutor não viria, a não ser que eu o chamasse. Por fim resolvi o problema dele e ele me deu a palavra de Deus em São Marcos 16:15 em diante, e fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois, esquecendo. Tem muita coisa que eu poderia contar, mas é muita coisa mesmo. Mas estou condensando este relato. Depois deste emprego, adquiri a hepatite B, que quase me matou. Estragou meu fígado, depois tive o câncer, e tudo isso fiquei inválido. Meu sangue virou quase água, afora a malária que eu sofri quando vivi na selva, por uns poucos de tempos. Enfim, todo enfermo, tive que sair à procura de uma farmácia para trabalhar, e fui morar numa pensão em Santo André, e ali trabalhando fiquei cada vez mais enfermo. Um certo dia de domingo veio um irmão chamado Manuel, e ele me convidou para ir a um culto de sua igreja. E eu era ateu, ou melhor, à toa, desculpe de falar dessa maneira, pois não existe pessoas ateias e sim à toas, pois quem não tem uma religião ao menos é uma pessoa que é à toa, né? Desculpe. Eu perguntei a ele, fazer o quê? E ele me disse que lá nos iríamos ver a Jesus. Eu falei, Jesus? Qual Jesus? Eu pensei, se for aquele da Galileia, ele não está muito bom da cabeça, não. Pois esse Jesus já morreu há quase 2000 anos. Aí me despertou a curiosidade. Ou ele não bate bem da cabeça, ou sei lá. Agora eu vou lá só por pura curiosidade, como já disse, pois não tenho onde ir hoje. Chegamos nos arrabaldes de Santo André, na Vila Linda, no ponto final do ônibus. A igreja continua lá até hoje. O culto foi uma bênção e o pregador leu Isaías 33:14, que diz:
quem dentre nós habitará com as labaredas eternas, ou com o fogo consumidor? Ele pregou muito bem sobre esta passagem, dizendo que Deus é um fogo que destruía tudo, consumia tudo e assim por diante. No fim do culto, seu Manuel me instava para aceitar Jesus, mas eu respondi que ele me mentiu, dizendo que eu ia ver Jesus lá e não vi nada. E como eu ia agora aceitar esse Jesus que eu não via? Pois bem, levantei a minha mão em sinal para falar alguma coisa e o dirigente não vigiou. Então eu falei: olha, seu dirigente, o senhor pregou muito bem que Deus é um fogo que queima, consome, destrói. Como posso aceitar esse Jesus se estou tão gelado aqui como entrei? Olha, quando eu encontrar esse Jesus dessa maneira, eu venho aqui e digo que sou um cristão nesse Jesus Cristo da Galileia, ok? Vamos, seu Manuel. E assim chegamos no pensionato, e a cama dele era do lado da minha, e eu comecei a passar mal dos pulmões e quase não podia respirar. E o senhor Manuel queria chamar a ambulância, mas eu disse que eu não gostava daquele carro branco, e eu falei a ele que me deixasse em paz para morrer sossegado, pois não tinha mulher, nem filhos, nem ninguém, nada mais na minha vida e nem dívidas. Mas ele continuou insistindo que eu aceitasse a esse Jesus. Então eu pensei: se não aceitar esse Jesus, ele não me deixa morrer em paz. Olha, seu Manuel, eu vou aceitar o meu Jesus, tá bom? E assim fiz, levantando as minhas mãos para o alto, e eu fumava muitos cigarros, muitos maços por dia, até 3. Nesse instante, a minha mão direita pegou o maço de cigarro, amassou e jogou fora. Até o dia de hoje não fumo mais. E nem tive mais vontade de fazê-lo, graças a Deus. Mas o mais importante é que na hora que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, apareceu uma bola de fogo vindo do fundo do quarto e veio ao meu encontro e bateu no meu peito, chocando-se comigo, e incendiou-me, queimando todo aquele mal que eu sentia nos pulmões, sarando-me. Eu perguntei ao seu Manuel: quando vai ter novamente aquela reunião ou missa? E ele falou: não é missa não, senhor Raul, é culto. E ele me disse que na segunda-feira teria, mas só entrava crente batizado nas águas. Aí eu retruquei e falei com ele dessa maneira: espera aí, seu Manuel, o senhor me convidou hoje e eu fui. Agora eu quero ir, o senhor não quer ir comigo? Olha, eu vou sozinho amanhã, eu sei muito bem onde é que eu vou. E ele achou melhor ir comigo, e assim fomos. Chegando lá, fui subindo direto no púlpito e comecei a falar. Eu não disse que viria aqui para dizer que eu seria um cristão se o encontrasse daquela maneira? Pois bem, Deus é um fogo consumidor mesmo. Nesse momento, os crentes começaram a falar em línguas estranhas que eu não entendia, diferentes, e a fazer um barulhão tremendo, que eu saí depressinha lá de cima e fui ao lado do seu Manuel e falando: o que é aquilo? Fiz alguma coisa de errado? E ele me disse: não, senhor Raul, está tudo muito certo. E assim eu passei a ser um cristão e congregar na Vila Linda, em Santo André. Foram os meus primeiros passos como cristão pentecostal. Foi assim que eu vim para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados ouvintes, continuei trabalhando naquela farmácia e um certo dia tive uma parada cardíaca. E fui ao chão, levantando-me. O doutor Alceu, dono da farmácia, disse-me que me cuidasse, pois eu não estava muito bem de saúde. Enfim, mandou-me embora, dando-me todos os direitos. Fiquei desempregado novamente, sem chance de arrumar outro emprego, pois estava tão mal que ninguém me arrumaria um outro emprego. Saindo daquela farmácia onde eu trabalhava, fui morar com o irmão pedreiro na Vila Linda, em Santo André. Dias depois fui fazer um exame de fezes e constatou-se que eu estava infestado
com 8 qualidades de vermes, inclusive o Necator americanus, doença conhecida aqui no Brasil como amarelão. E o doutor disse que os vermes já estavam no meu estômago e que eu tinha que tomar o vidro todo do vermífugo. E ele me disse: ou você ou os vermes, não há saída. Quase que fui eu e os vermes também. Quando cheguei em casa, comi um bom prato de comida e em seguida tomei todos os comprimidos. Bem, chamava-se Debefenium. Passei 2 dias evacuando de 3 em 3 horas com uma desinteria terrível que no fim fiquei tão fraco que me prostrei na cama durante 3 meses, sem forças para levantar, esperando só a morte. E é o que eu pedia dia e noite, que o Senhor Jesus me batizasse com a promessa do Espírito Santo e me levasse para o céu, devido a taquicardia, batedeira muito forte no coração. Eu muito pouco conseguia dormir. Muitos irmãos vieram orar por mim, pastores, profetas, mas nada de eu me levantar. Havia um casal que morava bem perto dali e vinham cantar e tocar a qualquer hora do dia e da noite, para me distrair e me alegrar. Muitos irmãos diziam que eu não me levantaria mais, pois estava muito fraco, embora eu me alimentasse muito bem. Finalmente veio o presbítero da igreja e pediu-me o endereço dos meus parentes para que eu lhe desse, porque eu ia morrer mesmo, sem dúvida. Foi esse o consolo que eu recebi dele. Aí eu lhe respondi que não sabia, pois havia me desligado da minha família há muitos anos, muitos tempos se passaram. E eu já estava até desiludido com orações dos irmãos que vinham orar por mim. E eu não sentia nada e não via mais esperança de cura. Um pastor geral do campo, de Santo André, veio me visitar e ele, como era odontólogo, doutor, descobriu logo a minha enfermidade, balançando a cabeça negativamente. Falou-me que não haveria cura, somente na oração. Tentou-me com bom coração levar-me para a sede da igreja e alojar-me lá, para tratar-me com orações e o que mais pudesse. O presidente, porém, não deixou que isso acontecesse e ficamos por aí. Um dia, na parte da tarde, eu já estava desacorçoado da vida. Aí ouvi um "Oh, glória! Aleluia!", mas bem alto mesmo, dizendo: "Irmão Raul, você não vai morrer não! Oh, glória a Deus!" Bem, pensei comigo, esse parece que tem fé e quem sabe, E olhei para um irmão, para ele, negrinho, aleluia, mas com todo aquele amor. Vinha com um caixote nas costas. Aí eu pensei, pronto, esse já está decidido. Se a oração não funcionar, já trouxe o caixote para me enterrar. Pelo menos ele é prático, e decidido. Desmanchou, forrou meu quarto, um quartinho de ferramentas do irmão pedreiro, onde ele me deu para mim passar os meus últimos dias. Esse irmão barulhento forrou o quartinho e disse para mim: "Como é, irmão Raul? Vamos descer dessa cama e orar?" Aí eu disse a ele: "Só se for a última vez." Ele não acreditou que eu estivesse tão mal assim, pois fazia muito tempo que eu não ia ao banheiro, pois uma menina de 10 anos é que cuidava de mim. E os outros tinham medo de se contaminar com alguma doença contagiosa, como se eu tivesse, ou coisa que eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma doença contagiosa. Deus nunca permitiu isso no meu corpo. Então, poucos entravam no meu quartinho. Como estava contando, o rapaz chamava-se Argemiro. Falou para que eu descesse da cama e foi o que eu fiz, caindo de joelhos, debruçando-me em cima dela. Ele virou-se para a parede e começou a clamar a Deus em nome do Senhor Jesus. E em dado momento, eu senti uma onda de bênçãos que veio do alto e me envolveu o meu corpo tão maravilhosamente que me levantou da cama e eu caí no chão de costas, pois estava tão fraco que eu não aguentei essa bênção que veio do céu maravilhosa. E aí ele falou: "Pronto, irmão Raul, você está curado desse mal, amém?" E eu agradeci a Deus.
Nesse meio tempo, veio um irmão que eu ganhei para o Senhor Jesus. E ele era uma autoridade do exército. E ele chorava na beira da minha cama, pensando que eu ia morrer. Um amor puro, real. E até hoje nunca mais vi assim. E também não o vi mais. E o irmão que orou por mim, juntamente com a irmã profeta, o seu esposo, continuavam a visitar-me, cantando e orando por mim. Certo dia o presbítero chamou meus irmãos carnais acima de mim, o mais velho, Luiz, né? Com a família, nós tínhamos ali até um jeito particular de tratar, o Didio, né? Eles vieram e o mais velho me disse: você está morrendo de fome aqui nesse lugar. Ao que eu retruquei: de forma alguma, até que eu como muito bem e eles me tratam com muito amor aqui. Aí ele me pegou no colo e me pôs no seu carro e me levou para o hospital municipal. Uma junta médica me examinando dizia: olha aqui que coisa, tão novo e todo estragado. Tinha que viver 70 anos, viveu só 24. Que coisa, como pode ser isso? E me mandou sair e disse ao meu irmão que fosse internado no Hospital das Clínicas em São Paulo para morrer lá. Meu irmão me levou para a casa dele na Vila Linda. Fui para o bairro do Bom Pastor e comecei a congregar no mesmo ministério. Quando cheguei à casa do meu irmão, estava tão mal que eu não podia pegar na colher e levar à boca para comer. A minha cunhada gritou: Luiz, o teu irmão está morrendo, manda a menina comprar este ossobuco, né, para fazer uma sopa forte para ele. Foi dessa maneira que cheguei na casa de meu irmão Luiz, o Didio, né? O único da minha família que me abrigou e hoje Deus lhe recompensou, é crente das Assembleias de Deus em Goiás. Glória a Deus por isso. Dali fui internado num hospital evangélico e fizeram um tratamento de sonoterapia vitaminada por 5 dias, dos quais fiquei bem melhor, mas eu tinha o meu sangue muito fraco e o doutor me recomendou tomar muitas injeções na veia de B12 para que eu ficasse mais forte. E eu não tomei, pois não tinha dinheiro para comprar, e ficou por isso mesmo. Voltei para a casa do meu irmão Luiz, em Santo André, no município da Grande São Paulo. Com o tempo recebi uma revelação que eu estava descendo uma rua estreita de casas comerciais, e numa delas havia uma porta fechada e outra meia aberta, e como sendo curioso entrei e vi um homem tirando com uma pá no forro da loja pães quadrados e colocava bem perto de mim na porta empilhando. Num dado momento tomei um deles e dei uma mordida e disse: pão asmo do amor e sinceridade. E ouvi como que uma voz que dizia: 7 tempos. E vi o homem que tirava o pão do forro. Ele era branco, alto, loiro, de olhos claros, e mais tarde vinha conviver com eles por muitos dias. Eu não sabia onde ficava aquela rua e congregação, pois o Senhor não me mostrou onde ficava a vila nem a cidade. Às vezes o Senhor Jesus não revela detalhes, para que nós não nos precipitemos e estraguemos os planos que Ele tem que fazer conosco, pois tudo tem o seu tempo determinado. Com essa revelação o Senhor estava me mostrando o ministério onde eu iria congregar mais tarde. Um dia eu fui visitar a irmã Rosa, a profeta, aquela que cuidava de mim lá na Vila Linda, em Santo André, juntamente com seu esposo e o Agimiro, que orou por mim quando eu estava na cama. Chegando lá, perguntei pelo Agimiro e ela falou: você não sabe? Falei: o quê? Respondi eu: o Agimiro estava internado no hospital municipal. Então corri para lá. E assim, saindo um dia de semana, não era permitido naquele horário visitas, mas eu não queria saber se podia ou não entrar. Entrei e perguntei onde é que estava um rapaz que teve um derrame violento, né? E estava paralisado há muitos dias. Ali no segundo andar, encontrei num estado deplorável, sem nenhuma assistência, magro, cerca de 15 dias, sem comer, sem defecar, praticamente dado como morto
pela medicina. Eu não me conformei com aquele estado e dei um grito bem alto, e aí vinham correndo médicos, enfermeiras, atendentes. Ali eu falei a eles que o Agimiro não estava morto e exigi que eles cuidassem dele colocando soro, sangue, enfim, que cuidasse direito do nosso irmão. O que fizeram de imediato. Depois que eles saíram, comecei a falar com ele e ele mal pôde virar a cabeça para me ver. Ele havia perdido a voz, a perna direita e o braço direito estava colado, encolhido em seu peito. Eu chorei por vê-lo daquele estado. Fiz uma oração para Deus não deixar ele morrer e intimei um irmão que ocupava uma cama ao lado dele que cuidasse do Agimiro. E quando viesse o almoço, que ele ajudasse colocando a comida na boca dele, que cuidasse dele. O que ele se prontificou a fazer. Passados uns 2 meses, Deus falou que iria libertá-lo, usando uma irmã profeta, que orando por ele, de imediato ele ficou liberto. O que ficando bom, na hora ele deu um glória tão alto que abalou o hospital, e vieram correndo para ver o que havia acontecido, e ficaram maravilhados com a sua libertação, e depois que teve alta, passamos a evangelizar juntos em Santo André. Depois fui morar na casa da irmã Benedita, que eu louvo ao Senhor pela vida desta irmã que tem o verdadeiro amor de Jesus Cristo e o dom da fé, como eu nunca vi em outra pessoa. E ela está viva até o dia de hoje. Graças a Deus, eu creio que ela viverá muitos dias ainda. Uma certa feita, numa revelação clara e limpa, como se fosse real, eu me achava sentado na minha cama e estava comendo uma banana pequena, bem madura. De repente apresentou-se um anjo todo de branco, colocou-se diante de mim um cacho de bananas enorme, meio verdes, do tamanho de 1,5 metro de altura este cacho, e me disse: come. Eu até pilheriei com ele e disse: se eu comer uma banana dessa, me entope. Ele sério continuou: coma. E quando ele começou a girar o cacho, eu tirei uma banana e ele me deu a entender: 30 dias não mais. Aí eu pensei que Deus ia me levar para a glória, e comecei a falar aos irmãos que dentro de 30 dias não mais estaria no meio deles. Houve um alvoroço, mas tudo se acalmou rapidamente. Nesse meio tempo tomava conta de uma oficina de tapeçaria de estofados de um russo. Isto era durante a noite, das 9 da noite até as 6 da manhã. Quando dei por fé, num sábado, o russo chegou para mim e disse: olha, Raul, nós vamos ampliar as instalações da oficina e você vai conosco, pois temos confiança no seu serviço. E acabei não indo, e ele me deu 5 cruzeiros, que saía mais ou menos hoje em R$50. E assim fiquei sem ter onde dormir, comer e nada. E aí me lembrei que justamente naquele sábado fazia 30 dias que o anjo me havia dito que eu não ficaria mais naquela igreja, e assim decidi que voltar para morar com a irmã Benedita seria mal, eu teria muita vergonha, e assim decidi ir para Diadema, congregar numa igreja que já há uns tempos atrás eu tive uma revelação, que saindo da igreja, o que eu vim, na graça, iria para aquela que agora nesse sábado eu estava indo. E assim eu fiz. Primeiro, fui para a casa do diácono Heleno, hoje pastor Heleno, homem de Deus realmente. Chegando lá, levei 5 cruzeiros em compras à senhora sua mãe, dona Zefa. Josefa era o seu nome, como ele chamava. Levantou as suas mãos aos céus e agradeceu a compra, pois ela estava quase sem nada em casa para comer, porque o Heleno ainda não tinha recebido o seu salário do mês. Mas no outro dia ele recebeu e praticamente me devolveu em dobro o que eu tinha dado no sábado. Quando entrei na igreja onde o irmão Heleno congregava, o senhor abriu os olhos para nos conhecermos. Antes, na sua casa, o senhor não abriu os nossos olhos. Ele entrou na igreja e falou: ei, irmão Raul, você não é aquele médico lá de São Bernardo que me atendeu? Eu lhe respondi: não, simplesmente um técnico legal. Imagine a nossa alegria: coincidência ou cristoincidência?
Seja o que for, vim morar com ele. Como já relatei, houve outras coincidências na minha vida cristã. A palavra de Deus relata assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. Isto aconteceu várias vezes comigo e acontecerá contigo, amado ouvinte, se assim tu fizeres também. E se eu o tivesse maltratado, o que seria de mim? Faça bem a todos, que um dia você vai recolher o que você fez. No domingo de manhã eu já ia embora, não sei para onde, só sei que eu ia para frente, voltar nunca. Nunca se volta para trás nesse caminho que Deus nos propôs, só para frente. O Heleno me falou: vamos orar, e assim começamos a orar. E o irmão falava em línguas estranhas, bem curtinhas, assim, olha, titatá, tititi, titatá. E aí ficamos titando uns 15 minutos, mais ou menos, até que parando ele me falou: olha, irmão Raul, você não vai sair da minha casa não. Aí eu falei: por quê? E ele me respondeu: eu vi o Senhor descendo do céu e escrevendo na sua testa: evangelista, e me mandou dar de comer e cama para você e este dinheiro, e você só vai levar a palavra de Deus. E assim acabei ficando na casa do irmão Heleno. Já sabia, né? Por um pouco de tempo só. Morava ele, eu e a irmã Josefa, a senhora sua mãe, né? Zefa para os íntimos, uma verdadeira serva de Deus que tinha 22 filhos, todos de um só marido, e o Heleno era o último, né? E ali naquele barraco o Senhor operava maravilhas. Certa feita uma profeta disse que dali daquele barraco todas as orações eram ouvidas por Deus que estava nos céus, e assim o era. Ali naquele lugar aprendi muita coisa. Nunca vi tanto poder de Deus em uma igreja abençoada como aquela. Homens realmente cheios do poder de Deus. Nas vigílias eram arrebatados 50, 60 por noite, e até mais pessoas, né? No sábado para domingo. Dessa igreja saíram vasos extraordinários de Deus que até o dia de hoje estão vivos, liderando as grandes igrejas. Houve uma cisma mais tarde na igreja, saindo quase todos. Eu também acabei saindo de Rodão junto com a casa do irmão Lívio. Eu fui morar lá com ele e com a sua esposa, irmã Benedita, uma santa mulher de Deus, num lugar chamado Taperinha, entre Piraporinha e Diadema, em São Paulo. Nesse tempo, durante todo o tempo em que congreguei nessa igreja, esse tal de Olívio, esse irmão insistia para que eu fosse morar em sua casa na Taperinha. Eu fiquei intrigado com isso, mas eu não sabia que isso vinha das mãos do Senhor Jesus, pois dali, depois de 5 anos, nasceria a fonte d'água viva pela vontade de Deus por meio da minha instrumentalidade, e foi uma luta tremenda para que isso acontecesse. Eu sei que muitas pessoas gostariam de saber como começou esta obra, a fonte d'água viva. Claro que eu não vou relatar os pormenores, detalhando muito, porque seria muito longo isso. Bem, naquele lugar havia uma igreja pequena feita de bambu e barro, que chamamos de taipa, isto é, rebocada de barro, areia, cimento, feita com amor e carinho, que até as pessoas não evangélicas ficavam admiradas com a sua simplicidade e beleza. E ali ficamos congregando até que resolvi entrar numa oração contínua, sem parar, até que o Senhor Deus nos respondesse e nos desse uma direção. Isso no espaço de 15 dias, 3 famílias com suas crianças. Entrávamos às 4 horas da manhã, saíamos às 21 horas, sem ir ao banheiro. Eu fechava a igreja e abria somente às 21 horas. Orávamos o tempo todo, e nesse espaço de tempo o Senhor derramou um verdadeiro Pentecostes, que recebemos muitos dons espirituais, batismos no Espírito Santo, dons de curar, e aí, etc. Tão grande foi o barulho que vinham pessoas cultuar conosco às quartas-feiras de longe, lá de Osasco, do quilômetro 18.
vinham ver e participar das bênçãos de Deus. Veio uma profeta abençoada do nosso meio, da cidade de Diadema, mas com espírito de dúvida e zombaria quanto ao poder que tínhamos recebido, se realmente vinha de Deus. E veio com essas palavras: o meu pecado é feio ou bonito? O Senhor, então, usando a nossa irmã Benedita, pela palavra da profecia, e olhando mansamente para ela, disse: serva, se você não confessar o teu pecado, tu não chegarás viva em sua casa. Nesse ínterim, o Senhor revelou em visão para uma irmã, ela sendo esmagada por um caminhão na pista. Ela começou a chorar e o Senhor usou então a irmã, continuou falando com ela e disse: esse filho que está no seu colo não é de seu marido. Aí ela ficou desesperada e confessou que realmente assim era. E é um dos muitos casos ocorridos ali, Deus falando, curando, libertando, etc., revelando. Porque nada há de oculto que não seja revelado, amigo ouvinte. Portanto, temos que ter o temor de Deus antes de fazermos coisas erradas. E assim Deus foi consolidando o nosso grupo de oração e culto, que continuamos por anos pela frente. Eu saía todos os dias de casa, pelas ruas, vilas, cidades, a pé, levando a palavra de Deus orientado pelo Espírito Santo, onde deveria ir, como deveria falar, pregar, e com isso começamos a ter vários pontos de pregação na cidade de Diadema. Vou relatar somente os pontos salientes destes 5 anos de evangelização itinerantes, um pouco mais para a frente. Nesse momento, relatarei como foi que colocamos esse nome Fonte d'Água Viva e teve início este ministério. Do trabalho que eu desenvolvia diariamente foi crescendo aos pontos de pregações, as reuniões, mas estávamos sem a Santa Ceia e sem o batismo, e passamos algum tempo assim, pois eu não era ungido pelos homens, e temia tocar na liturgia sagrada da igreja, como a Santa Ceia, batismo e outras coisas mais. Isso fazia muita falta para nós. No domingo eu chegava lá de um daqueles meus pontos de pregação, cansado, encostei-me ao lado da porta do templo e eles estavam orando com muito fervor. E num dado momento uma irmã chamada Zélia começou a falar pela palavra da profecia lá de dentro, mais ou menos assim: eis tu aí, meu servo que está aí fora, eu te revelarei o nome. Então fiquei muito alegre com isso, pois era o que eu mais esperava para que pudéssemos regularizar a nossa situação. A minha expectativa era grande para que o Senhor Jesus revelasse logo, pois fiquei muito contente e satisfeito. Eu não tinha nenhum propósito de liderar uma igreja, um ministério, nunca passou pela minha cabeça, jamais. Principiando pelo fato de eu estar totalmente inválido e doente, sem nenhuma perspectiva de vida. E assim, pacientemente, fiquei esperando a revelação do nome da tal igreja para irmos congregar e nos unirmos a esse ministério. Passaram-se 3 anos. De madrugada, no meu quarto, às 3 horas da manhã, estava acordado, sentado, quando de repente apareceu um anjo, uma criança pequenina, e o quarto ficou iluminado de uma luz azul, e o anjo falava comigo: olha. E eu, olhando para o teto do quarto, não via nada, pois ele apontava para cima. Repetiu 3 vezes a mesma frase. A terceira vez ele começou a falar, e assim saía da sua boca estas palavras em forma de arco, numa luz azul anil, como se fosse iluminada, neon, formando Igreja Evangélica Pentecostal. Isto aí ficava assim piscando, apagando. Depois veio bem claro: Fonte d'Água Viva. E aí ele desapareceu. Na mesma hora, escrevi num caderno e chamei os irmãos para que no dia seguinte procurasse a tal denominação, para nos unirmos e fazermos parte desta igreja. Eles procuraram vários meses nos cartórios, andando, buscando, e no fim desistiram de procurar e disseram que não existia e pararam de procurar.
comecei a pensar, até a duvidar se existia ou não. Bem, nesse meio tempo, esses meses, nós continuávamos a orar e a buscar o Senhor Jesus como sempre. Até que um dia lá em casa, orando, o Senhor Jesus usava a irmã Benedita em profecia, dizendo para mim: servos, põe mão à obra que meus anjos te ajudam. Conosco morava uma verdadeira viúva que se chamava Cesária, que o Senhor Jesus trocou para Exata, o seu nome. Tal era a sua fidelidade e santidade nos caminhos do Senhor. E quando a irmã Benedita profetizava para mim, ela via eu escrevendo à máquina e os anjos passando os papéis para mim e eu para eles, assentado numa cadeira. E eu lutei com o Senhor Jesus vários dias para não levantar esse ministério, até que ele me disse que o inferno era o lugar dos desobedientes. Bem, nesse caso, eu assenti em levantar esse ministério, Fonte d'Água Viva. Só que eu pedi 2 sinais como Gideão pediu. Primeiro, eu queria um estatuto pronto, pois eu nunca tinha escrito um estatuto. E o segundo, eu queria uma máquina santa, pois se a obra era santa, precisaria de uma máquina santa para escrever o nosso estatuto. Passando alguns dias, no sábado, chegou um homem na porta do meu quarto e bateu. Quando abri, ele me perguntou se era o irmão Raul. Aí eu respondi que sim. Ele me entregou um canudo de papelão e se foi embora sem se despedir, dizendo que mandaram-me de Santo André. Quando abri, lá estava o estatuto como eu tinha pedido ao Senhor Jesus. Saí para fora para agradecê-lo, mas não vi ninguém mais, nem na rua, nem em canto algum. Procurei por todos os lados e nada. Perguntei aos irmãos da casa e eles disseram que não viram ninguém, sem entrar nem sair. Eu achei estranho. Aqui deixo para os irmãos deduzirem se foi um homem ou um anjo em forma de homem. Até o dia de hoje não soube mais nada sobre esse homem, nem a sua fisionomia eu consegui guardá-la. Esse foi o primeiro sinal que eu pedi ao Senhor Jesus. O segundo, dias depois, quando a Exata, aquela nossa irmã, perguntou-me se eu podia levá-la até a sede da igreja evangélica no Taboão do Zoológico, que ela precisava fazer algo ali. Sim, assenti com a cabeça. No outro dia, fomos caminhando, ela na frente, eu mais atrás. O caso é que, apesar dos seus 80 e poucos anos, e mais parecia uma menina para caminhar, correr, pular, e eu ia ficando para trás. Chegando lá, fomos para a casa de alguns irmãos, e logo ao entrar, eu vi uma visão, uma cabeça de mulher e um estômago. Perguntei quem estava sofrendo de dor de cabeça e do estômago, e a irmã da casa me disse que sofria de dor de cabeça desde criança, e o esposo dela estava com problema no estômago. Isso já fazia uma semana que não comia. Orando por eles, ambos ficaram curados instantaneamente. Aí ela me perguntou se eu estava precisando de uma máquina de escrever. E eu disse que sim, para escrever uns documentos. Aí ela me disse que fosse até a secretaria da igreja, na sede, pois o seu filho estava lá, pois era o secretário-geral. Eu poderia escrever o que eu quisesse. Fui até lá e datilografei o estatuto da Fonte d'Água Viva, das 16 até as 19 horas. Já aí o segundo sinal estava cumprido. Então, era claro que eu tinha que pôr mãos a este ministério. Lá na Vila Lídia passava um casal, uma japonesa e um brasileiro, todos os dias abraçados, bem juntinhos, para lá e para cá. Eu achava isso muito interessante. Parece que se davam muito bem e despertou-me um desejo de casar-me, se eu fosse algum dia, com uma japonesa, porque eu vi que dera certo aquela união e pensava que comigo também seria o mesmo. Pois as japonesas são muito submissas aos seus maridos, mas, pois é uma cultura oriental que eu conhecia muito bem, cultura oriental. E uma vez sonhei que estava sentado num sofá com os irmãos onde morava, e na minha frente tinha um japonês velho, e do lado esquerdo uma moça, filha do velho japonês,
E o Senhor falava comigo nesse ínterim no meu ouvido, na revelação, que orasse pelos olhos dele antes que ficasse cego. Então chamei a moça pelo nome: Mitico, vamos orar? Ao que ela respondeu: deixe-me colocar este arroz no fogo primeiro e depois. Orei pelo velho e a revelação em sonho terminou bem clara. Quando me levantei, contei para os irmãos de casa e pedi a eles que fossem procurar japoneses crentes, que eu tinha uma missão a realizar. Ao cabo de 2 semanas, eles acharam essa família bem atrás do campo de aviação do aeroporto de Congonhas, hoje desapropriado daquela região para a construção do terminal do metrô Jabaquara. Falei que no domingo seguinte iríamos lá para orar pelo japonês. Quando abri meus olhos, vi um caixão preto ao meu lado. O inimigo queria me amedrontar, dizendo que, se eu fosse lá, eu morreria. Levantei-me e fomos de ônibus da Taperinha até lá. Chegando lá, estava tão mal que quase eu não chego. Mas lá estava, tal qual o Senhor Jesus me havia revelado. Parecia um xerox colorido. Terminada a missão, voltamos para casa na Taperinha. Um certo dia, a japonesa veio nos visitar pela primeira vez na Taperinha. Eu estranhei, pois dificilmente alguém nos visitava assim, japoneses, estrangeiros. A irmã Benedita me chamou e fui até a sala. Ela me encontrou, a Mitico, aquela que conheci fazendo missão para orar pelo pai dela, seus olhos. E ela começou a falar sobre muitas coisas tal, e até em casamento. Eu fiquei meio aturdido, pois um homem como eu, doente, inválido, eu não estava entendendo mais nada. Uma moça cheia de saúde, bonita, com um bom emprego, até pensei que ela não batia bem da cabeça. Casar com um pobretão que nem tinha onde cair morto? Eu disse a ela que tinha feito um voto de celibato e, portanto, não poderia casar. E ficamos por aí. Aí ela deixou um pacote de dinheiro para registrar no estatuto. Pensei, ela deve ser um problema mesmo. Deve ter problemas, viu? Mas ela deixou o dinheiro e foi-se embora. Certo dia vinha de noite de um culto do Jardim Royce em Diadema e estava no ponto do ônibus, no mesmo lugar onde, há uns tempos atrás, queriam me apedrejar. Estava esperando o ônibus quando ouvi uma voz me dizer: ela é sua. Eu falei: quem? A igreja? Ah, sim, senhor. Tu me deste para ser o mordomo. E fiquei muito alegre e ficou nisso mesmo. Mas ela, mais tarde eu vim a saber que não era igreja coisa nenhuma, porque homem nenhum tem igreja nenhuma, não é dono de igreja nem de ovelhas, mas sim o Senhor Jesus. E assim, era Mitico que o Senhor Jesus queria me falar, aquela japonesinha com a qual me casei. No estado em que eu me encontrava, jamais poderia pensar ao menos em casar-me. Durante os 6 anos de prova que passei, o Senhor Jesus fez curas e coisas extraordinárias. O Senhor, através da minha instrumentalidade, libertou 3 leprosos, vários paralíticos, uma delas foi maravilhosa. Eu estava um dia de garoa num ponto de ônibus parado lá pelas 17 horas, sem saber para onde ir. De repente parou um ônibus de fábrica e desceu um rapaz louco e se encostou bem perto de mim. Aí, lembrei-me da palavra do Senhor Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então eu dei um cutucão com o cotovelo e ele, espantado, olhou para mim e eu disse: você conhece Jesus? Ele disse-me: conheço. Conhece como eu conheço? Ele disse: sim. Falei: então você é crente? Sou, sim. E o que o irmão está fazendo parado nesse ponto aqui? Perguntou Mauro. Olha, eu não sei, respondi. Então vamos, disse ele, para minha casa. E aí fomos. E me apresentou a sua família, pai, irmã, sobrinhos. E num dado momento perguntou-me se eu queria conhecer a senhora, sua mãe. Ele me disse: a minha mãe é leprosa. Aí eu entendi porque estava naquele ponto de ônibus parado sem poder sair. Entrando no quarto dela, chamava-se Helena. Perguntei 3 vezes se ela cria que Deus poderia curá-la daquele mal e ela respondeu-me: claro, filho de Deus,
Fazem 6 meses que eu peço a Deus que me cure desta lepra. Assim que vi que ela tinha fé para ser curada, ungi com azeite e expulsei aquele mal. Saindo do quarto, ela levantou, tomou um banho, trocou-se e foi fazer um café gostoso para todos nós. E ainda viveu 20 e tantos anos depois disso, e o Senhor a recolheu para a sua glória. Nesse dia, todos aceitaram Jesus naquela casa e decidiram seguir o Senhor Jesus até o dia de hoje. Da casa da irmã Benedita, me levaram para a casa do irmão José Faustino, conhecido como José da Serraria, cuja esposa, a irmã Mercedes, é uma serva abençoada, enfermeira que cuidou de mim, como uma mãe. Eu estava um pouco enfermo e necessitava de um tratamento especial. E o Senhor me preparou a casa desse casal abençoado para me restaurar da minha saúde e dar a direção para o meu casamento e a minha vida, e dessa maneira concretizar a obra de Deus, pois só foi possível registrar o estatuto logo após o nosso casamento. O Senhor usou vários profetas que foi dando direção para fazer tudo na hora certa. Casei-me no dia 24 de dezembro de 1968 e o estatuto foi registrado no dia 29 de 12 de 69. E além que ela já existia algum tempo atrás, a obra na Vila Lídia comigo, sem registro, uns 4 anos. Fazem 40 anos de fundação, 35 anos de casado, 34 anos de registro, prova evidente de que esta obra é de Deus, e maiores detalhes vocês poderão ler na minha autobiografia, que em breve será editada também. E agora, amados ouvintes, nós vamos fazer a oração da fé. E você, amigo ouvinte, se prepare em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, amigos ouvintes, nos diz desta maneira, em São Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos orar a teu favor agora nesse instante, amigo ouvinte, amigo irmão, ou não, receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus Altíssimo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Pai das luzes, ao Deus das estrelas, eu estou pedindo agora em favor de todos nossos amados ouvintes que estão na escuta desta oração, para que eles, ó Pai, recebam das tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção da unção, da cura, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este paralítico, este canceroso, este aidético, este que tem reumatismo no sangue, este que tem paralisia total ou parcial, este que tem vícios das drogas ou qualquer outro vício, da bebida, do fumo e vícios inconfessáveis,
Senhor, entra agora com providência na vida dessas pessoas. Este desempregado, este que até amaldiçoa a sua vida, este que quer suicidar-se, Senhor, coloca tuas mãos poderosas e santas. Oh Deus, esse que agora está aflito, necessitado das tuas bênçãos divinas, Senhor. Oh Jesus, eu creio, expulsamos em teu nome todos esses demônios dessa casa. Caia essa idolatria por terra, caia toda obra diabólica, toda macumba, feitiçaria, magia negra, está desfeita agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia dessa casa toda obra diabólica. Senhor, aquele que está necessitado de uma casa, precisa de um carro também para o seu serviço, não é para o luxo. Senhor, entra com providência. Este que quer viajar, guarde ele nessa viagem, seja por mar, terra ou ar. Toda obra diabólica, Senhor, entra com providência. Oh Senhor Deus da glória, toda obra maligna, Senhor, que não permaneça na vida desta pessoa. Este que está no hospital, este que está na UTI, este que está ali em casa acamado, Senhor, numa cadeira de rodas, levanta, Senhor, este homem agora, levanta pelo teu poder celestial maravilhoso. Senhor, este que tem a lepra, este que tem a doença do pênfigo, que é o fogo selvagem, Senhor, este que tem a doença de reumatismo, a mão toda encolhida. Ah, Deus Altíssimo, eu confio na oração, aleluia, da fé, que salva, cura, liberta e transforma os doentes. Senhor, abra as portas onde não tem portas, porque Tu és a porta. Oh, grande Deus maravilhoso, continua operando maravilhosamente nesses corações, Senhor, repreendendo o mal, repreendendo a obra maligna, repreendendo todas as trevas, e é em Teu nome que eu peço esta bênção maravilhosa e santa, pelo Teu poder celestial maravilhoso. Ah, Jesus eterno, poderoso Deus celestial, oh, vem operar, Senhor, maravilhosamente, dando graça, dando forças e dando a Tua mão poderosa, santa e maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus eu decreto a bênção e a saúde, em o nome do Senhor Jesus, para sempre, para sempre. Amém e amém.